Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler todo esse texto e você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou no telão. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. João 8, versículo 1, está escrito assim: Jesus, entretanto, ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher ela foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles estavam eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Eu quero convidar você para nós orarmos um pouquinho mais, porque é maravilhoso, Jesus, poder estar aqui na tua presença nessa noite. Nós não estamos aqui porque somos obrigados, porque não tínhamos mais nada para fazer na noite. Imagina, nós viemos aqui de uma maneira intencional, dar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. Foi incrível a maneira como o Senhor ministrou aos nossos corações por meio do louvor, da adoração, e agora nós queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo, usa aqui os meus lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, e abra o entendimento dos seus filhos para que eles entendam, não só a letra, mas também o Espírito. Jesus, só o Senhor tem o poder, Espírito Santo, de levar o coração e a mente dos teus filhos cativa a tua presença, a tua palavra. Faça isso, para que o teu nome seja honrado e glorificado nesse lugar. Amém? Pessoal, eu quero compartilhar com você hoje, com vocês, uma palavra subordinada ao tema não peques mais. É o tema que eu quero usar, até usando as palavras de Jesus, vai e não peques mais. Você sabe que Jesus, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui como homem, ele sempre foi alvo de armadilhas pelos religiosos, com o intuito de pegar Jesus em algum erro, em algo que os religiosos pudessem condenar Jesus. E nós que somos cristãos, o corpo de Cristo aqui na terra, não é muito diferente, porque no mundo está cheio de armadilhas que também são preparadas por alguém para estar nos capturando, e você sabe muito bem quem é o responsável por essas armadilhas. É o diabo. João 10:10, Jesus disse, que o ladrão ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Então a missão do diabo é impedir que você, que nós chegamos ao nosso alvo. Você pensa que o diabo fica bravo só porque você está vindo na igreja? É claro que ele não quer que você esteja aqui cultuando Jesus, mas o propósito, o intuito do diabo mesmo é que você não chegue lá na Canaã celeste. Então ele tenta também armadilhas contra mim e contra você, tentando de alguma maneira nos derrubar, nos capturar. Agora, eu acho interessante, porque quando a gente acorda, então amanhã, se Deus der para mim e para você a graça da vida,
nós vamos acordar, abrir os nossos olhos, e você e eu, nós não sabemos o que aquele dia nos reserva, nós não sabemos. Você já parou para imaginar no mundo espiritual o que o diabo, ele já planejou para você, para mim? E é interessante o texto, porque já no versículo 1, está escrito aqui, que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, e isto indica o quanto Jesus, ele valorizava. A primeira coisa que Jesus fazia, quando ele acordava, o que era, igreja? Orar. Ele ia buscar a presença do Pai, porque armadilhas como essa, ele sabia que o diabo já havia preparado para ele, e como homem, ele dependia do Espírito Santo. É por isso que está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 35, Marcos capítulo 1, 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou o quê? Orando. Isso era um costume de Jesus. Antes do sol nascer, ele acordava. Para quê? Para orar. E é interessante porque Jesus, ele acorda muito cedo e ele vai lá para o monte orar. E daqui a pouco nós vamos ler de novo o versículo 1. E de madrugada ele está no templo para ensinar. Mas antes de ensinar, ele foi orar. Então eu não falo isso aí fora. Quando eu vou pregar a minha vida de oração, para vocês eu falo porque eu preciso ser exemplo para vocês. Eu não posso ser só um falador, eu tenho que ser exemplo. Então, tanto eu como a minha esposa somos pastores dessa igreja, servimos essa igreja como pastores, e talvez você pense, os pastores integral, eles devem acordar 8 horas, 9 horas da manhã. Errado. De domingo a domingo, quando nós estamos na nossa rotina, no nosso ministério, 15 para 5 da manhã nós estamos acordados, orando, porque nós aprendemos com Jesus antes do sol nascer. E não pensa você que a gente dorme cedo, é difícil eu dormir antes das 11 horas da noite. E também não pensa você que eu estou falando isso para você achar que eu sou mais santo do que você, ou mais justo, ou mais piedoso que você. Imagina, talvez eu sou até mais inclinado a pecado que você, mas eu estou falando isso porque eu aprendi com Jesus que o diabo, antes do dia raiar, ele está armando ciladas para nós, e eu preciso orar, eu preciso de Deus, eu preciso de direção, eu preciso falar: Jesus, daqui a pouco eu vou sair por essa porta, 6h30 eu vou estar na igreja já orando, o pastor Edilson já vai estar aqui com a equipe orando, e eu não sei o que o diabo preparou. Então Deus, eu não quero viver a vontade do diabo para a minha vida, eu quero viver a tua vontade. Então, por isso, é importante você entender o valor da oração na vida de um cristão. Jesus, ele valorizava a oração, não só antes dele ter uma vitória, mas também depois da vitória, Jesus também valorizava a oração. Não leia agora, mas anote, depois você lê na tua casa. Em João 6, versículo 15, nós somos informados que logo depois de Jesus fazer um grande milagre da multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que as pessoas queriam levantar já Jesus como rei. Esse é o cara. E ele sabia que não era o tempo. Grande vitória, grande milagre ele tinha operado. Sabe o que ele fez? Ele foi para o monte orar. Então isso aí, esses dias eu ouvi uma palavra, essa palavra desceu no meu coração. Eu compartilhei com os pastores na reunião que nós tivemos essa semana. Eu ouvi uma frase assim, devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas também devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Quantos me entendem? Então é importante você acordar e não, eu entro 7 horas no serviço, acordo 6h30, tomo um banho e vou trabalhar. Tenha tempo com Deus. Meia hora menos de sono não vai te matar. Você pode ter certeza, 40 minutos, vem orar aqui na igreja. Se você não pode, é muito longe, ore na tua casa. Por isso que eu falei aqui, nós não levantamos pastores aqui que não vêm orar com a gente aqui, pode esquecer. Eu tenho um sonho de ser pastor. A Bíblia fala: se você aspira o episcopado, excelente obra desejo, mas eu quero ver o teu rostinho aqui, do meu lado, orando comigo, porque eu sei que não tem outra maneira da obra avançar. Agora, entrando aqui mais precisamente no texto, eu acredito, irmãos, quando eu leio esse texto, eu particularmente, que esta foi uma das maiores armadilhas que o diabo, ele armou para condenar Jesus, para pegar Jesus, para tentar condenar Jesus em um erro. E nós vamos aqui de uma maneira bem simples, fazer uma exposição desse texto, e nós vamos entender o porquê. No versículo 2 nós lemos: de madrugada, voltou novamente Jesus para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Algumas coisas importantes aqui. Por que a multidão sempre estava ali ouvindo Jesus? João Batista estava lá no deserto pregando,
e a multidão ia lá ouvir ele, porque ele tinha vida com Deus. As pessoas não vêm aqui na igreja, e eu tenho falado isso muito com a minha esposa. Eu falei: amor, essas pessoas, olha como que essa igreja está crescendo. Você acha que é por causa de mim que as pessoas vêm aqui? Ou porque o louvor é muito bom? Ou porque a organização é excelente? Ou porque o templo é bonito? As pessoas vêm aqui por causa de Jesus. Então a gente tem que buscar ele. E Jesus, Deus encarnado, ele ia orar, e ele saía da oração, as pessoas, líder de célula, você quer que as pessoas vão na sua célula e se convertam? Busca Jesus. Qualquer líder de departamento, paga o preço, oração, jejum, consagração, menos de você, mais de Jesus, menos de mim, mais de Jesus. E as pessoas iam, Jesus ensinava as pessoas, porque Jesus, ele sempre ensina quem tem interesse de aprender. Porque às vezes as pessoas falam: ah, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, mas eu não entendo Bíblia, eu leio, mas me dá sono, porque você não tem interesse de aprender, meu irmão, com todo o respeito. Leia depois na tua casa Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Não sei onde a semente está caindo no teu coração, porque se você tiver desejo de aprender a palavra, o Espírito Santo, ele vai te ensinar a palavra. O pouco que eu sei de Bíblia, eu aprendi estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, não foi nem comentário de Bíblia. Eu gosto de estudar teologia, temos núcleo de teologia, é importante, mas Jesus ensina, quem quer aprender, ele ensina, e ele estava lá ensinando. Versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então, diz a Bíblia que os escribas e os fariseus, os religiosos dos dias de Jesus, aqueles que eram responsáveis em ensinar a lei de Deus, orar, os pastores, vamos dizer assim, dos dias de Jesus, eles levaram até o Senhor uma mulher, diz a Bíblia, apanhada num ato de adultério. E diz a Bíblia que esses homens colocam essa mulher no meio ali daquela multidão, porque sempre havia uma grande multidão onde Jesus ele estava, e diz a Bíblia, no meio de todos. Tipo assim, vamos humilhar essa mulher, nós vamos humilhar essa mulher, e ainda nós vamos conseguir pegar o Jesus aí, o mestre deles, nós vamos conseguir realmente provar que ele é um blasfemo contra Deus. Agora, o que me chama a atenção é que ainda hoje tem muitos religiosos que estão nos púlpitos, com todo o respeito, até em igrejas evangélicas, que são assim, que acham que ser pastor, líder, é humilhar as pessoas, é colocar as pessoas para baixo. E você vai ver como que Jesus é diferente da religião, de muitos líderes religiosos. Então está lá os fariseus, os escribas, com a mulher pego no ato do adultério, coloca a mulher lá no meio, para humilhar ela. Talvez ela estava até mal vestida, né, porque ela foi pego naquele ato, com uma toalha, eu não sei como ela estava, mas eles levaram ela lá. Agora, olha o versículo 4, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então aqui nós temos a acusação no versículo 4, na versão revista e corrigida está escrito: essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, ou seja, ela não tinha defesa, não tinha como dizer: não, imagina, eu não adulterei não, eu não cometi isso não, vocês estão mentindo, vocês não têm testemunho. Ela foi pego no ato do adultério, sem defesa, ela não tinha defesa, ela não tinha. Aí no versículo 5 está escrito assim, ainda os fariseus e escribas dizendo para Jesus: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois, que dizes? Então, nisto, os fariseus e os escribas estavam certos. A lei de Moisés que Deus deu era para todos, a lei de Deus foi dada para todos obedecerem, e de fato a lei de Moisés dizia que se uma mulher ou homem fossem pego, no caso no ato do adultério, eles tinham que ser sentenciados à morte. A lei era para todos. Nem Jesus, como Deus encarnado, ele viveu sem estar debaixo da lei de Deus. Em Mateus 5, depois você lê na tua casa, por favor, tá? Mateus 5, versículo 17 e 18, Jesus ensinou: eu não vim revogar, anular a lei, eu vim cumprir. Então tinha pecado lá na lei de Moisés que era sentenciado com a morte, e o adultério é uma das coisas, porque se tem algo que Deus odeia, Ele abomina, é o adultério. Por exemplo, blasfemar a Deus também era executado com morte, sentenciado com morte. Blasfemar, ou melhor dizendo, amaldiçoar pai e mãe, desonrar pai e mãe, se fosse provado também era sentenciado com a morte. Por quê, pastor? Porque Deus odeia essas coisas.
Deus abomina filhos que não honram o pai. Deus abomina aqueles que blasfemam da presença dele e aqueles que cometem adultério. Hoje, Jesus falou para nós que ele nos ensinou lá em Mateus 5: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar, para uma mulher, ou um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já cometeu adultério contra ela. Então você vê como que isso é grave. Prostituição, pornografia, virtual, seja o que for, isso é pecado. Deus abomina essas coisas. Mas agora, o interessante do texto é que os fariseus, eles trouxeram uma mulher que foi pego ali no ato do adultério. E a pergunta é: aonde estava o homem? Porque a Bíblia diz que tanto a mulher quanto o homem, os dois teriam que ser mortos, serem mortos. Agora, olha o que está escrito lá em Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então não era só a mulher, também o homem teria que ser executado aqui no contexto. E a pergunta é, onde está o homem? Cadê o homem? Por que os fariseus e escribas, eles trouxeram só a mulher? Isto prova que os fariseus, eles não estavam interessados em aplicar a lei de Deus, em obedecer a lei de Deus. O que eles queriam era condenar Jesus. Simples assim. Eu disse pela manhã aqui, estou conjecturando, porque isso não está na Bíblia, mas talvez eles até armaram esse ato de adultério para poder realmente pegar Jesus. Foi algo diabólico, foi algo satânico mesmo, teve uma inspiração, porque como eu disse, e você já vai entender agora, para mim foi uma das armadilhas mais perigosas que eles armaram contra Jesus, porque, veja bem, olha o que diz o versículo 6, a parte A. Eles estavam usando essa pergunta como, o que, igreja? Armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Ou seja, eles fizeram todo um plano, para poder acusar e condenar Jesus de pecado, um meio para poder executar Jesus. Agora, por que eu disse já 2 vezes que para mim, pessoalmente falando, foi a maior armadilha que fizeram para acusar e condenar Jesus? Porque presta atenção, olha aqui para mim, imagine então esses escribas e fariseus falando, foi pego no ato do adultério, e você sabe, é lei de Deus, ela tem que ser executada, ela tem que ser apedrejada, e você, o que você fala? Jesus, dá uma resposta. Então, se Jesus dissesse assim, tudo bem, então vamos apedrejar, porque vocês estão certos, é a lei de Deus, e ela cometeu adultério, se foi pego num ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Se Jesus dissesse assim, primeiro, todo o fundamento da sua doutrina cairia por terra, porque a doutrina de Jesus é o que? Amor e perdão. Tipo assim, está vendo o cara? Fala de perdão, de amor, mas ele está falando para executar, para apedrejar, e pior, ele poderia ser severamente punido pelo Império Romano, porque um judeu não tinha o poder para executar ninguém. Então imagina os fariseus e os escribas dizendo assim, os soldados do Império Romano chegando, por que vocês estão apedrejando essa mulher? Porque Jesus falou que a gente tem que apedrejar ela. Então, Jesus poderia ser condenado por isso, porque você lê na tua Bíblia em João 18:31, que quando os religiosos, eles quiseram executar, condenar a morte de Jesus, eles não podiam, eles teve que pedir autorização para as autoridades romanas. Então, se eles dissessem isso, apedreje, além do fundamento do ensino dele, o amor e perdão cair por terra, ele correria risco. Mas também, se eles dissessem não apedreje, ele estaria falando contra o quê? Contra a lei de Deus. Porque se Jesus dissesse assim, vocês não vão apedrejar essa mulher, eu sou o Messias, ele estaria falando contra a lei de Deus, e isso, claro, para um judeu era blasfêmia, falar contra a lei de Deus. Então, é uma situação difícil, e você vê pelo texto, pelo contexto bíblico, ainda no versículo 6, na parte B, está escrito, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então, os escribas e os fariseus colocam a situação diante de Jesus, e Jesus está ali, escrevendo no chão. O que Jesus estava escrevendo no chão? Não sei.
Aliás, Jesus nunca escreveu nada na Bíblia, não. Homens inspirados por Deus escreveu. Pessoas escreveram o que Jesus fez, mas Jesus mesmo não escreveu nada. A única coisa que Jesus escreveu foi essas palavras no chão que a gente não sabe, tá? Mas o que eu acredito? Eu acredito que enquanto Jesus escrevia ali no chão, ele estava orando em espírito, dizendo: Espírito Santo, e agora, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que falar? Olha essa situação. Porque se você ler na tua Bíblia depois em João 5,19, está escrito assim, Jesus falando: o filho por si mesmo, ele nada pode fazer, ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque tudo o que o pai faz, o filho faz igualmente. Então Jesus, como homem, ele se esvaziou da sua glória, da sabedoria, a gente não entende esse mistério. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Ele dependia do Espírito Santo, e está ali, ele escrevendo ali na pedra, no chão, e os fariseus e os escribas pressionando: e aí, fala, o que a gente tem que fazer? Vamos apedrejar essa mulher, o que você vai falar? Aí no versículo de número 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então olha só, após uma longa insistência dos fariseus, Jesus responde isso: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meu Deus, que sabedoria! Eu até disse aqui pela manhã, usando o ditado lá de fora: o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque quando Jesus fala assim: olha, aquele que não, tudo bem, se vocês querem apedrejar ela, ótimo, mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem era o único ali que não tinha pecado, gente? Jesus. E se alguém ousasse atirar uma pedra, aí isso era blasfêmia. Ele estaria falando assim: eu sou Deus, eu não tenho pecado, eu sou perfeito. E por isso no versículo 8 está escrito assim: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E Jesus então continuou ali escrevendo no chão. Ele continuou escrevendo, abaixou a cabeça: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Continuou ali escrevendo, voltou tal. Aí no versículo 9, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, claro, sabiam que todos eram pecadores, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então olha só, diz a Bíblia que todos se retiraram, desde o mais velho. Se é mais velho é que tem mais pecado, quanto mais velho a gente fica é porque a gente já cometeu mais pecado, né? Desde o mais velho até o mais novo, todos. E a pergunta é assim: pastor, mas por que ninguém ousou? Por que esses fariseus, esses escribas, que o próprio Jesus lá em Mateus 23 chamavam eles de raça de víboras, né? Por que nenhum ousou falar assim: não, eu vou atirar uma pedra? Porque aí, meu irmão, eles estariam, como eu já disse, dizendo: eu sou todo santo, eu nunca pequei. E aí era o contrário. João 10, versículo 31, 33, eles mesmos disseram isso para Jesus: você se faz Deus. Eles estariam dizendo: eu sou Deus. Seria uma blasfêmia. Então o que acontece? Claro que eles retiraram um por um. Agora, sabe o que está vindo aqui no meu coração? Meio fora de contexto que eu vou falar, mas pensa comigo, a situação dificílima que Jesus estava. Ele falou muito pouco, ele ouviu, e eu repito, acredito que quando ele estava ouvindo, sendo ali pressionado, ele orava em espírito, ele escrevia. E quantas vezes a gente cai em apuro? Você sabe por quê, meu irmão? Presta atenção: porque a gente fala muito, a gente conversa muito. Eu ouvi uma frase, o pastor Hernandes Dias Lopes citando, eu achei interessante essa frase. Ele falou assim: o tolo, ele fala porque ele gosta de falar, porque ele tem que falar. Então o tolo fala porque tem que falar, ele gosta de falar. O sábio, ele fala porque precisa falar. Uau! E Jesus, ele não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. E a Bíblia fala então que todos saem dali, um por um. Agora olha o versículo 10 e o versículo 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem
eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Isso é lindo demais. E a pergunta também é: pastor, então Jesus, ele estava quebrando a lei de Deus? Claro que não. O salário do pecado é o quê? Jesus estava indo para a cruz do Calvário morrer por essa mulher. Jesus estava sendo ali, indo para ser o substituto dessa mulher. Agora, qual é a aplicação disso em nossas vidas? Igreja, Jesus também morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele pagou um alto preço, e é por isso que eu quero ser voz profética na tua vida nesta noite, para dizer: não importa se você tem vivido debaixo de acusação de homens ou de demônios, mas Jesus também morreu pelos seus pecados, e Ele também não te condena. E a pergunta: pastor, o que Jesus escrevia na terra? A gente só vai saber quando a gente chegar lá. Mas sabe, uma das coisas que me vem na mente, eu não estou dizendo que é isso, ok? Por favor. Mas eu creio que quando aqueles fariseus, aqueles escribas estavam pressionando Jesus, talvez Jesus estava escrevendo ali, né? Quando eles falavam: olha, nós vamos apedrejar, ela tem que ser executada, ela tem que ser morte. Jesus talvez estava escrevendo: tudo bem, eu morri por ela. Ou, por que eu morri? Pastor, ele não tinha morrido ainda. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas ali talvez Jesus estava dizendo: não, eu vou na cruz a favor dessa mulher, eu vou morrer a morte dela, ela não vai precisar morrer. E talvez, eu repito, você entrou aqui debaixo de forte acusação e condenação. São pessoas apontando e falando: você é um pecador, você é uma pecadora. Quem é você? Fez tudo errado, bagunçou toda a vida, agora você vem dizer que você é crente, você é evangélico, você quer vida com Jesus. Imagina, você é um falsário, você é isso. Mas Jesus está dizendo: não, não, você é meu filho, você é minha filha, eu morri por você numa cruz. A cédula que estava contra você, eu risquei, eu paguei ela com o meu próprio sangue. Ele continua sendo o mesmo. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Na minha versão, que é a edição corrigida, fala assim: agora vai e abandone a sua vida de pecado. Porque, irmãos, Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Quem é bom para condenar, com todo respeito, somos nós. Porque se você, com todo respeito, não vou falar você, mas muitos, se sai de um culto como este, amanhã encontra um irmão fumando lá, ao invés de orar para o irmão, vai falar: rapaz, encontrei o João lá, estava fumando, que não se converteu foi a nada, né? Rapaz, olha, eu fui lá, o Joaquim trabalha lá, pensa num cara lá, estava lá falando palavrão. A gente condena, a gente acusa, mas Jesus não. Não, Jesus não. Por isso que a mensagem, começando para mim, é para mim e para você: aprender a olhar as pessoas como amor. Porque Jesus, Ele tem poder, aliás, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Mas nem mesmo Ele sendo Jesus, o Deus encarnado, Ele antecipou o julgamento. Ele disse, olha o que Ele disse em João 12:47, João 12:47, projeta para nós, por favor. Olha só: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, vai para o inferno, tá certo? Eu vou condenar, tá certo? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para... Jesus não veio para julgar, Ele veio para salvar. E isso que você lê na Bíblia, que eu estou pregando, não pensa você que Jesus está fazendo concessão para o pecado. Imagina, Jesus, Ele ama o pecado, Ele ama o pecador, Ele só abomina o pecado. Não, Jesus abomina quem vive na prática do pecado também. Mas hoje, meus irmãos, nós vivemos ainda na dispensação da graça. Nós podemos nos encontrar Jesus como Salvador, e como Salvador Jesus salva. Um dia todos nós estaremos diante dele como juiz, e como juiz aí julga. Porque quando você sair, quando eu sair desse corpo, morrer, aí é diferente. Aí eu já não encontro Ele como Salvador, é como juiz. Mas enquanto nós estamos aqui nessa vida, Jesus é o nosso Salvador.
E Ele não é esse Deus carrasco que muitas vezes a gente prega, mandando todo mundo para o inferno, dizendo que todo mundo é ímpio, de todo mundo. Não, Jesus é esse Deus que a minha esposa sempre fala, um Deus pronto para salvar, e um Deus tardio para irar-se. A Bíblia fala em Ezequiel 33:11, Deus se posicionando através do profeta: tão certo como eu vivo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Até, meus irmãos, aquele ladrão da cruz, se você for estudar a história desse ladrão, biblicamente, eu não estou falando de tradição, eu estou falando de Bíblia. Em Mateus 27:44, nós somos informados que ambos os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, um à direita e à esquerda, ambos estavam ali zombando de Jesus. Mas em Lucas 23:39 e 43, diz que um deles se converte a Jesus, e fala para o outro: rapaz, por que você está falando isso do mestre? Ah, se você é Deus, desce daí, se você é filho de Deus. E aí esse rapaz fala: olha, nós estamos na mesma condenação, mas nós merecemos, mas esse homem não. E ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus responde para ele? Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. É claro que você não precisa esperar o último momento da tua vida para você, em nome de Jesus, se decidir por Ele, porque você não sabe. Mas eu estou tentando passar esse Jesus santo, justo, amoroso, mas esse Deus de amor. Vai, não peques mais. Em outras palavras, olha, filha, eu tenho uma vida nova para você. Jesus não deu um sermão. Quando Ele ensinou para nós aquela parábola lá no Evangelho de São Lucas, do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou, Ele não deu um sermão, Ele abraçou o filho. E é o que Ele quer fazer, talvez com alguns de vocês aqui nessa noite. Vai, não peques mais, eu tenho uma vida melhor para você, uma vida superior. Para de viver debaixo do pecado, de condenação, de culpa. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que Ele te ama. Ele morreu por você. Ele não quer que você continue numa vida de pecado. Inclusive domingo que vem eu já tenho uma palavra muito forte. Venha preparado para você sair daqui edificado. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te quero mais perto de mim. Abandone, na minha versão aqui, ninguém te condenou, nem tampouco eu. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé, por favor.